Nessa segunda etapa do nosso encontro do dia de hoje, 3 de agosto de 24, nós que estamos aqui reunidos nesse momento, vamos trabalhar os nossos mandalas individuais nesse momento. Fizemos como incentivo o uso de uma música orquestrada e durante a execução da música, a elaboração desse mandala. Então, ele não foi tão espontâneo assim. Houve algumas variáveis, incentivos que tiraram a espontaneidade do próprio mandala. A própria música, o tempo de elaboração, a música foi a mesma para todos, mas um objetivo específico, para que nós pudéssemos, de alguma maneira, observar o estado de consciência que mais frequentemente nós aqui habitamos. Quando você olha para esse mandala neste momento, e que você já, carinhosamente falando, pegou a folha, lembra, né? Já fizemos isso. Pegou a folha, girou elas nas diferentes posições, para encontrar qual é a posição que ela tem que ser lida num plano bidimensional. Eu aqui, o mandala ali, né? Porque daqui 10 anos, quando eu pegar esse mandala, né, eu tenho orientações aqui atrás da flecha, as iniciais do meu nome, a data que foi feito, o horário que eu terminei, o título do mandala, e o mais específico de tudo, né? Assim, o número do mandala. Esta flecha é que me dá o direito de saber que ele precisa ser lido desta maneira. Mas então você vai fazer isso agora com o seu mandala. O que você vai fazer? Você vai segurar o seu mandala na distância de um braço, como nós já conhecemos, fazer uma pequena envergadura com o papel, tornando ele côncavo para você, e você vai relaxar os globos oculares olhando para o centro do seu desenho, que pode não coincidir com o centro do mandala. Pode ser que coincida, mas pode ser que não também. Então você vai focar a atenção do seu olhar para o centro do seu desenho. E nós vamos olhar para o mandala. Olhar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Olhando para o mandala, prestando atenção na sua respiração, para trazer a sua atenção concentrada para o aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Você pergunta para o seu mandala nesse momento, mandala, bidimensionalmente falando, o que você quer, precisa e necessita de mim aqui agora. Querer é o ego, bem ordinário. Precisar é um caminho entre o ego e o self, portanto, o espaço luminoso. E necessitar é o self se manifestando. São 3 instâncias psíquicas desta cartografia, só com estas questões. O que eu quero é uma pergunta do ego. O que eu preciso é uma pergunta luminosa, o caminho para a luminosidade. A ponte entre o ego, a persona e o self. E o que eu necessito é o self se manifestando. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Neste mesmo exercício, vamos fazer uma complementação. Imagina que existe um fiozinho de nylon no centro do seu desenho e que você puxa ele para fora do papel, transformando esta circunferência numa esfera. O mandala passa a vibrar numa quarta, numa quinta, numa sexta dimensão. Como se ele ganhasse forma. E ele vibra em movimento aí, em algum sentido, na sua frente. Devagar você faz a fantasia que você vai diminuindo de tamanho, ou o mandala vai crescendo, 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 até ficar gigantesco. E você é sugado para o centro deste mandala, desta esfera.
E do centro dessa esfera, você olhando 360 graus para todos os lados do seu mandala, para cima, para baixo, você está enxergando de dentro o seu mandala, como se de verdade, mentalmente, você está dentro do seu mandala, no próprio centro do mandala. E agora você pergunta para ele o que você quer, o que você precisa, o que você necessita de mim. Querer é o ego, precisar é o luminoso, é a ponte entre o ego persona e o self, e o necessitar é a manifestação do self para si mesmo. Relaxa os braços, solta o mandala, só que você continua mentalmente dentro do seu mandala, como se você estivesse sendo circulado por todo o seu mandala. Inspirando e expirando. Deixa ele contar para você o que ele quer, precisa e necessita de você. Sou eu que quero, preciso e necessito, ou é o mandala que quer, precisa ou necessita de mim? É filosófico, mas significativo. O que o centro deste mandala, onde você está, o que você é, quer, precisa e necessita de você aqui agora. Sinta isso. Por vibrações, por energias, por cores, por pulsar. Do centro deste mandala, olhando para como se fosse o contorno dele, que seria o círculo, a circunferência lá fora, projetada ao meu redor, que eu estou no centro dele, eu pergunto: qual o preconceito maior que eu carrego comigo neste momento que impede a manifestação possível do estado do self que já é capaz de se manifestar e que, por conta deste preconceito, eu ainda me mantenho aprisionada na persona, no ego. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Se observando e se sentindo aqui agora, como se você e o mandala fosse uma única coisa, uma amálgama só. Não há você e o mandala. Mandala, você, são apenas uma única coisa. Inspira, sentindo as características do ego, das características da persona, luz e sombra. Pausa, expira, sentindo o self se manifestar de dentro para fora, o seu ser, e você já é a luz aqui agora. Inspirando, pausa. Expirando, pausa. E voltando a inspirar. Devagar, com todas essas informações, os mais diversos níveis e camadas de consciência do seu ser, do mais sutil ao mais ordinário. Sinta-se aqui agora. E vai voltando ao presente.
Vai saindo do seu mandala, agradecendo a ele, se trazendo de volta. Neste nível ordinário de consciência, você é você, o mandala é o mandala. Se desidentifica dele. Imagine uma fogueira entre você, mentalmente falando, entre você e o seu mandala, limpando e transmutando todas essas energias que foram experimentadas e trabalhadas. Só a consciência, o sutil da experiência que é, permanece com você aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quando você está de volta, você pega o seu diário de bordo e você escreve nele as questões que para você são significativas, importantes, os elementos que você queira relatar para si mesmo aqui agora, deste exercício que acabamos de fazer. Sempre atento na sua respiração, pausa, expiração, pausa e volta a inspirar.
numa palavra, numa frase, coloca aí no seu caderninho embaixo, no diário de bordo, o preconceito que você visitou nesse exercício do mandala, para você saber. E se ele é originado de um estranhamento, se você consegue reconhecer o estranhamento que causa isso. E mais significativo, na cartografia de consciência do Groff, a respeito do sistema coex, os complexos, aquilo que eu falava na primeira parte da nossa aula de hoje, é assim, a que departamento ele pertence? Ao departamento de alegria, ao departamento de tristeza, ao departamento de perda, hipoteticamente falando, né? Estes, aspas, departamentos, porque não existe isso. Mas é como se as experiências fossem juntas, elas se aglomerassem na nossa consciência por afinidade, aquilo que se assemelha. Então, tudo que gera ansiedade se aglomera no mesmo coex. Tudo que gera tristeza se aglomera no outro coex. Tudo que gera sentimento de dor se aglomera nesse sistema coex. Porque nós estamos trabalhando os preconceitos, como lidar com eles no dia a dia. Não é negligenciá-los e nem dizer que não os tem. Todos nós temos preconceitos, não é um ou dois, não, vários, que a gente nem sabe até que tem. Mas daqueles que nós já temos condições de olhar para este momento, qual aquele que veio à minha mente, que o mandala revelou, que já há uma prontidão para poder olhar para ele. E eu posso olhar e dizer, ok, esse é um preconceito que eu tenho e vai continuar preconceito porque é assim que eu quero, tá? Não vou mexer nisso agora porque quero continuar nessa condição de que o outro, ou a situação, ou alguma coisa é menor do que eu. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos nos acolher no estado de consciência que verdadeiramente nós, humanoides, neste planetinha de segunda ordem, que é o planeta Terra, nos permite que nós estejamos. Não façamos a fantasia louca, egóica, espiritual de que, né, eu dei ordem nos superiores. Não, não deu, tá? Nem contato com eles a gente está fazendo. Então, nem para receber as ordens diretas deles. Então, vamos nos manter na nossa condição. Assumir o preconceito que existe, a que instância ele pertence, se é de dor, se é de tristeza, se é de diferença, a que departamento, a que aglutinação do sistema COEX ele faz parte. Porque quando eu identifico isso, por que eu estou forçando isso para vocês? É mais fácil trabalhar todo aquele aglomerado, todo aquele COEX. Porque o sistema motivador para fazer com que aquele COEX funcione é o mesmo. Toda vez que eu sentir ansiedade, eu vou agir e reagir do mesmo jeito. Pode ser mais intenso ou menos intenso, mas o jeito de reação, o caminho é o mesmo. Quando nós descobrimos isso e trabalhamos por um preconceito que nós descobrimos em nós, a gente desmonta aquele coex, ou pelo menos reorganiza-o. Tudo bem? E aí, por isso que o Léo Matos dizia que um problema nunca é resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Porque o estado de consciência que eu crio esse problema aqui agora, hipoteticamente, dentro desse quadrado, aqui agora hipotético, eu aqui nesse quadrado eu não tenho condições em consciência para poder lidar com a solução do problema. Embora o problema já traga embutido nele, porque problema, quando a gente olha para o problema, nós enxergamos isso como sombra, só que a sombra por si só não tem luz própria. Ela é a manifestação reflexiva de uma luz. Então, qual é a luz que pode ser trabalhada com aquele problema? Aí é que está a sacada e nós começamos um processo de autorreforma, de burilamento da nossa essência, de nos aproximarmos cada vez mais do self e acolher os espaços sombrios que continuam se manifestando no nosso ser. Talvez a próxima vez, por exemplo, que eu for lidar com uma ansiedade, como aquele coex foi reorganizado, remexido, ou eu coloquei um pouco de luz em cima dele, as sombras mais presentes da ansiedade vão se manifestar, para que eu consiga carinhosamente falando, perceber como é que eu transito, como eu funciono na ansiedade.
Isso se for ansiedade, no medo como um outro exemplo, na dor como um outro exemplo, no ódio como um outro exemplo, na raiva como um outro exemplo. Tudo bem? Fica claro esse caminho? A teoria casada com o exercício do que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando os nossos níveis conscienciais. Tudo isso está gravado, tá, gente? Todos nós e todo o universo que quiser vai ter acesso a isso, porque conhecimento é de propriedade pública. Aquele que detém o conhecimento para si está num nível de ego bem merdástico ainda, bem consciencial ordinário. Claro que a gente tem direitos autorais, né? Não estou negando nada disso, mas respeitando esses caminhos transitórios humanos, o conhecimento, uma vez a luz colocada aqui, a luz está espargindo para quem tiver condições e acesso para essa luz. Só isso. Dr. Sabin, com a invenção da vacina dele, ou melhor dizendo, desculpe, eu cometi uma gafe muito séria, com a descoberta da vacina dele, ele colocou disponível para todos naquele momento. Ele não quis deter os direitos autorais pela vacina para ganhar os zilhões de dólares só porque ele tinha descoberto lá a vacina tal contra tal doença. Por quê? Porque ele, além dele ser salvo, no bom sentido da palavra, toda a humanidade poderia ser beneficiada com aquilo. Isso é uma ordem de essência, de self se manifestando, e não das nossas estruturas egóicas, aonde só quem tem l'argent, de uma certa forma, tem condições para poder ser salvo. Psicologia é disponível para todos. Embora eu não seja de uma formação nem a favor da dita psicologia social, tá? Não façam essa fantasia. Não é esse o meu papel. Eu não estou colocando nesta ordem, nessa vertente. Eu estou dizendo na questão de que quem quiser acesso tem condições, está aí, está disponível. Vamos divulgar, gente. Claro que sempre vai depender do nível de consciência que cada um se encontra para poder compreender aquilo que está sendo dito. Por isso que já existia o ditado, pérolas aos porcos, muitas vezes eles vão comer as pérolas, mas quem sabe as pérolas têm gostos diferentes e são saborosos e podem nutrir de alguma maneira com os minerais que a própria pérola possui incrustada nela. Então, algum efeito sempre vai fazer. Tá bem assim? Muito bem. Quem quer, precisa ou necessita falar a palavra ou a frase que colocou aí nesse momento no seu diário de bordo. Fala, Van. Rigidez. Uma rigidez entre o certo e errado e de um único caminho a percorrer. Obrigado, Van, pela partilha. Faz sentido para você? Obrigado pela partilha, Van. Mais alguém queira compartilhar a palavra ou a frase do preconceito, do estranhamento? Ó, fala! Laídes, querida, cuidado com os egos, tá, gente? Guardar para si é manutenção do processo de estar num estado de consciência bastante oprimido e bastante egóico. Vamos lá, Laídes. Eu estou encurralada. Essa mandala aí me encurralou. Que termo esquisito, encurralado, né? Está parecendo a tua palavra nova aí, que você. que De bom. você- Então, de merdar, né? Nós podemos merdar, né? Eu merdo, tu merdas, ele merda. Nós Nas- merdamos, vós merdais, eles merdam. Olha, fica até bonita a conjugação do verbo, né? Tá? Merdar, né? Ai, Amanhã, é, amanhã a filosofia clássica, né? Assim, lá do Levi-Strauss, ele vai de lá uma do certa forma. o Então, ele vai. pessoal do YouTube vai te mandar um recado amanhã. Isso, vai falar: olha, vamos falar sobre. Palavra implícita. A palavra merdar, o que significa. Vamos lá, Laídes. Primeiro, depois eu vou te pedir para explicar um pouquinho sobre o sistema COEX, que eu não entendi direito. Bom, eu estou encurralada é porque eu fiz uma mandala e eu vejo um aviãozinho bem no centro dela. E eu tenho, por princípio, estar voando sempre que eu posso, sabe? Eu tenho um pé,
uma coceirinha na sola dos pés, que quando a formiga ataca, eu tenho que ir. Às vezes nem sei bem para onde eu vou, mas eu vou. E agora o meu encurralamento, ai que nome feio, é devido à minha idade. Isso está mexendo muito comigo agora, sabe? Então, estou entre a cruz e a capelinha aqui, porque eu sempre viajei sozinha e ainda acho que posso, mas agora já vou sair mais com alguma restrição. Então, eu fiquei olhando esse aviãozinho no centro da minha mandala, meio presinho, assim, meio que sufocado, sabe? Ao mesmo tempo, eu fiz vários triângulos voltados para fora, como que, assim, querendo viajar, rodar o mundo. Tá bem claro isso para mim. Mas o aviãozinho está lá no miolo, preso. E eu fiquei pensando, mas que diabo de avião que está preso na minha mandala? Se a coisa que eu mais gosto de fazer é voar. Aí eu recebi essa informação aqui que a minha idade está pesando. Então, vou trabalhar isso para. Não posso voltar para trás na idade, mas eu posso trabalhar as possibilidades, né? As melhores possibilidades. Estou querendo fazer um curso de mandala lá na Itália. Depois eu vou falar com você de uma pessoa que inclusive, ela faz mandalas tibetanas também, tá? Mas é isso, é a idade que está me bloqueando aqui um pouquinho. O aviãozinho ficou preso, Deixa tá? eu brincar com uma coisa que é assim. Você está em São Paulo? Eu São Paulo. Tá. Qual é o bairro agora? Estou provisoriamente aqui na Vila Mascote, mas meu bairro é Vila Olímpia. Ótimo, tá. Então vamos fazer uma brincadeira, ó, no bom sentido. O que tem aqui na Vila Mascote que eu não conheço e que eu posso viajar para conhecer? No quarteirão onde eu me encontro. Se eu estou Não, desculpa. Se eu estou hipoteticamente dentro de um prédio, é prédio, é prédio? Tá. Em prédio, é. Tá, então vamos fazer uma fantasia. Eu vou começar a viagem no prédio. É um apartamento só por andar ou tem outros aí nos mil Não, andares? são 4 de cada lado. São Tá, 8, na tá. verdade. Tá, então 2 blocos. você pode brincar com uma possibilidade que é assim: eu vou fazer uma viagem observando sem precisar, na verdade, adentrar a cada um dos apartamentos, mas é assim: como será que são as pessoas que habitam este andar? O que será que elas pensam? Como será que elas agem? Eu vou aproveitar o aviãozinho na condição que é possível e permitida para este momento. Em algum momento eu disse que você não vai à Itália fazer mandalas? Não, nem sou besta de falar isso para você, porque só sua essência sabe até e como você pode fazer isso. Mas assim, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer a viagem dessa maneira. A pandemia, hipoteticamente falando, lá no auge mesmo, no momento mais grave dela, ou pelo menos que a gente não tinha informação de nada do que estava acontecendo. Nós, réis mortais, tá? Não estou falando médicos, políticos, papapá, etc. Nós, réis mortais, que não estávamos tão assim conectados com a verdadeira informação, de repente ficamos mais reclusos por algum momento. Como foi feito o uso desse aviãozinho? Porque eu olhava através da internet, porque eu viajava por um filme, porque eu viajava nas leituras, porque eu viajava nas conversas com as pessoas que estavam dentro de casa, se de verdade existiam naquele momento. Se nós brincarmos carinhosamente falando, o aviãozinho está sempre em movimento. É que, às vezes, no preconceito, por conta de um estigma do sistema coex, eu fico presa e acho, carinhosamente falando, que viajar é só estar dentro de um avião, na primeira classe, da Emirates, indo para não sei aonde, papapá, papapá, papapá. Não que eu não possa, mas eu posso viajar internamente. O que nós fizemos hoje com esse exercício de transformar a circunferência numa esfera e adentrar, ser sugado para esse mandala, é uma viagem de altíssimo poder e, desculpe a redundância, de empoderamento, porque não é um poder que vem de fora para dentro, é um poder que se manifesta da essência para fora. Então o avião está aí. Hoje é Eu isso. escrevi, Ah, desculpe.
Eu escrevi aqui, uma viagem em torno de mim mesma é que que vai libertar o avião do centro da mandala. Pronto, pronto. Talvez amanhã eu encontre uma pessoa, alguém, um grupo, né, seja como for, ou vejo se tenho alguma condição de poder fazer a viagem sozinha mesmo, num outro tipo. Não sei, a gente não pode responder nada. Eu tive uma professora de física nuclear na USP, foi fundadora do Instituto de Física Nuclear na USP, doutora Verônica, uma suíça, radicada no Brasil, tá? Ela foi minha professora dentro da psicologia transpessoal, inclusive, tá? Nesta área específica, falando a respeito de conceitos de física, de mecânica, né, de elétrons, prótons, nêutrons, mas dentro dos estados de consciência. Ela tinha 93 anos de idade, ela dirigia. Ela pegava o carrinho dela da cidade de onde ela morava e vinha para São Paulo para fazer os encontros. A gente brincava e falava, Verônica, cria um e-mail para a gente poder te. Ela falou, não, 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 não. Digite na máquina de escrever uma carta e me mande pelo correio, por favor. Era a única resistência que ela tinha. O único preconceito, o único estigma. Nesse sentido, mas de uma Uhum. cabeça que fez com que, carinhosamente falando, os 96 anos de existência, se não mais que ela vivenciou, que ela já desencarnou, né? Então, é assim, lá da época da Índia, eu conheci, lá junto na equipe do Léo Matos, da BPT, da STPS. Então, assim, era uma cabeça que estava revolucionando. Então, vamos pensar numa coisa positiva. Se eu não posso correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou marchar. Se eu não puder marchar, eu vou engatinhar. Se eu não puder engatinhar, eu vou me arrastar. Mas eu vou. Foi o que a Celine Dion falou, né? Lindo que ela falou, né? Sim, Na abertura das Olimpíadas. sim, Exatamente isso. sim. E Ela ao... falou ainda chorando ainda. Sim, então, mas você sabe por quê? Porque ela passou por um processo que muito provavelmente ela nem voltaria a caminhar se ela não tivesse se curado. Então, ela se Foi, entregou para o foi- processo de autocura. e nunca cantou tão bem na vida quanto naquele dia, Sim. né? Ela soltou a voz com toda a força. Você via a força interior dela saindo, fluindo, né? Então, as cordas vocais dela sempre comprometidas, né? Porque são músculos, de tanto ela Uhum. trabalhar, insistir, 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 insistir. Será que não ficou melhor do que quando ela começou, até? Mesmo ela tendo Eu os acho que problemas nas cordas vocais? E tem um documentário sobre esse episódio na Netflix, tá? Vale a pena poder procurar, tá? A respeito disso, é bem legal, tá? É, Deixa eu fazer um parênteses sobre o filme Danise, Coração, como é que da é? Um loucura, Coração Louco. coração cura. Não tem mais na Netflix, né? Eu não achei. E no canal que você falou, eu não tenho essa assinatura da net completa aí, que eu estou provisoriamente aqui no apartamentinho do meu genro, até reformar o meu lá. Então, eu estou num período provisório. Então, eu vou esperar uma oportunidade para assistir esse filme. Depois eu te passo um outro jeito de você assistir, tá? No particular, no privado, tá? Mas tem jeito e você, tá? Eu passo para você a possibilidade, tá? Muito obrigada. É Imagina. isso, então. Tá bem, Então, perfeito. a viagem interior aqui é que eu estou precisando no momento, Perfeito, perfeito. tá? Vamos. Só para falar que daquela vez que a gente assistiu no YouTube. E daí eu entrei, eu posso colocar no grupo? Não? Ah, que ótimo! YouTube. Pode, mas a gente tá gravando, tá? Então, é por isso que eu disse que a gente iria falar. Claro, mas é isso, Mas tá? tá, mas, Não, mas tá livre, tá livre. Só por tá, isso. tá. Mas ok, tá. Uhum. Desculpa. Obrigada. Quer aproveitar e falava? Mais alguma Eu já coisa? falei. Não, eu Não, sei, mas mais alguma coisa? Não? Não? Tá. não, só tem uma coisa assim. Na hora que a Laís falou, né, que tem um aviãozinho e que daí você traz, pode ser, né, a questão da embolada, esse conceito e tal.
É interessante que eu trouxe o preconceito e rigidez, mas no meu mandala aparecem 3 golfinhos, né? Que é o brincar, que é o se divertir, né? Então, foi isso que também... O golfinho, ele tem essa característica, né? De ser um animal que brinca, que é livre, que é inteligente, né? Que é livre, né? E eu trago o preconceito da rigidez. Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, ó, tá vendo os contrapontos se manifestando, se apresentando para a gente poder chegar onde a gente precisa? Perfeito, perfeito. Tá? Quem mais? We are George, we are Stuart. We are George, we are Stuart. Os egos ordinários vão se manifestar. Ô, Vitor, Fala, Kelly. deixa eu colocar aqui, peraí. Aí eu acabei me atrapalhando aqui com umas coisas que surgiram, então eu não entrei bem logo nas orientações, né? Mas eu vi que você falou da palavra, né? E da frase, e aí assim, né? O que eu tinha colocado até como tema é conexões. E aí a frase que eu coloquei depois foi abertura para novas conexões com um olhar leve e confiante. Isso faz sentido para você? Sim, Tá. porque acho que tem, né, um aspecto também assim de rigidez nas próprias conexões, né? Então, como se fosse assim, essa abertura, realmente abertura para novas conexões, né? Que sejam, né, com esse olhar leve e confiante. Toda vez que eu vou para novas conexões, eu vou nos mesmos padrões e nos mesmos moldes. Uhum, Então, vale a uhum, pena olhar para isso. Se eu precisar continuar agindo desta maneira, que assim seja. Tudo bem? Porque é a nossa questão de segurança, tá? Mas uhum, esse é o COEX, esse é o sistema COEX. Novas uhum, conexões, eu sempre uso o mesmo padrão. Pronto. E uhum, aí vale a pena eu perceber as minhas conexões que vão acontecer ao longo desse mês, para que eu perceba que padrão é esse que eu tanto repito que, de uma certa forma, estimula essa possibilidade. Tudo bem? uhum, Isso vale para todos nós, tá? É só o exemplo dela, mas que vale para todos nós. Tá bom? Tudo bem? uhum. Quem mais? Fala, amor, fala. Pode falar. O IA de hoje. Abre o microfone. Eu achei que já estava aberto. É, quando eu fui para o centro do Mandala, né, veio, assim, me deu uma dor no peito e me veio assim, como, não veio uma palavra, né, mas me deu uma sensação, mas como, né? Aí me veio pela fé e confiar no fluxo, né? Confiar, né? Fiar com. Aí o preconceito veio medo de assumir quem se é, medo de se pôr no mundo, medo das exigências da tecnologia. Diminuição de si como ferramenta de boicote. Mesmo já tendo consciência da potência que se tem, não faz, se refugia na inação. Muito legal. Então, vale a pena você poder observar, e cada um de nós, porque todos nós temos aspectos de não confiar ou de desconfiança, de tirar a parte do fiar com, que confiar significa isso, fiar com. Eu faço a minha parte, um outro universo, papapá, faz a parte que lhe cabe, que é dele. Geralmente, a nossa parte é a mínima a ser feita. É que nós achamos que temos que fazer tudo ou muito mais do que na verdade nós precisamos fazer. Por isso que nós desconfiamos. Tudo bem? Tudo bem? Então, o contraponto da desconfiança, da possibilidade de lidar com a confiança, é olhar os padrões onde eu não confio.
Quais são os elementos, as situações, as relações onde eu não confio? E qual é o padrão que aparece? Desconfiança. Mas qual é o jeito que eu sou induzido, carinhosamente falando, para não confiar? Para lidar com aquilo de que, não, se eu não fizer mais do que o que eu estou fazendo, não vai acontecer. Nesse sentido. Tudo bem? Mais alguma coisa? Mais alguém? We are Jude. We are Jude. Mais alguém? Não? Muito bem, então eu vou interromper o nosso vídeo porque vamos fazer o último exercício da tarde de hoje.